Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quarta-feira, abençoada por Deus, Transfiguração do Senhor. É uma festa que nós vivenciamos hoje. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículo de 28 a 36. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto ele rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram vestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ali falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, peço a você uma gentileza, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações e deixe seu like. Vamos nos ajude a esse canal a crescer cada dia mais, porque crescendo o canal, ele alcança mais pessoas, toca mais pessoas, o evangelho chega até mais corações e por aí vai. Então nos ajude se inscrevendo aqui no meu canal, ativando as notificações e deixando seu like. E o principal, compartilhando este evangelho. Amados irmãos, nesta liturgia de quarta-feira, a igreja comemora uma festa, a Transfiguração do Senhor. Um momento único, separado de Jesus, que o Pai disponibilizou para o seu Filho Jesus, Só que Jesus levou consigo 3 discípulos, 3 apóstolos. Foram Pedro, João e Tiago. Conta-se os biblistas, conta-se a doutrina que esses 3 apóstolos, que esses 3 discípulos eram os discípulos mais próximos de Jesus. Ou seja, eram aqueles que ficaram ali perto de Jesus. Tanto é que na Santa Ceia, quem ficou reclinado no peito de Jesus foi João. Tantos outros momentos importantes, Tiago e Pedro sempre estavam ali junto. Então, os 3 sempre estavam mais próximos da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus levou os 3 para rezar com ele. A palavra diz que eles dormiram, de tanto sono que eles estavam. Não aguentou acompanhar a oração de Jesus, não. Jesus estava lá orando, quando Pedro notou, aí acordou Pedro e os outros discípulos, estavam ali a transfiguração do Senhor. A própria palavra diz como Jesus estava tão branco, estava brilhante, suas roupas brancas, resplandecentes, que o evangelho de São Marcos, que narra esse mesmo fato, vai dizer que as vestes de Jesus estavam tão brancas que nenhuma mulher no mundo conseguiria lavar essa roupa e chegar nessa tonalidade, de tão branco que estavam as vestes do nosso Senhor. E permitiu que alguns discípulos, principalmente Pedro,
acompanhasse. Pedro ele ficou tão entusiasmado que ele falou assim: mestre, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e para Elias. Olha como Pedro sabia quem eram os outros profetas que estavam ali. E o que era a missão dos profetas? Eles estavam anunciando para Jesus, conversando com o Senhor sobre a morte. Isso mesmo, de que forma Jesus iria morrer, a penúria que Jesus iria passar e tantas outras coisas. Então a própria palavra diz que eles estavam conversando sobre a morte do Senhor. Então Pedro empolgado, querendo armar 3 tendas, Jesus ficou só olhando ele, porque Pedro não sabia o que ele estava dizendo. Ele estava tão emocionado, tão empolgado, estava falando coisa com coisa, E então, de repente, uma nuvem carregada toma conta dos 3, Pedro, Tiago e João. Os 3 entram dentro daquela nuvem e eles ficaram atemorizados. Mas aí lá dentro daquela nuvem ouviu-se uma voz que dizia: este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Naquele exato momento, os 3 discípulos caíram em si, que eles estavam realmente diante da glória do Senhor. De um momento único, que Jesus se transfigura ali, juntamente com Moisés e Elias, na frente dos seus discípulos. E bobo foi dos discípulos que dormiram, não acompanharam tudo, dormiram um pouco. E isso traz para nós também um grande ensinamento, porque quantas vezes na nossa vida nós dormimos diante da graça de Deus. Dormimos, passamos despercebidos, a graça de Deus passa diante dos nossos olhos e a gente não agarra, a gente não acredita, a gente duvida, a gente questiona, a gente julga, a gente dorme e a graça de Deus passa. E nós estamos ali desconcentrado, preocupado com as coisas do mundo e se esquece que a graça de Deus está passando, E aí a gente vem o desespero, vem tantas coisas que a gente murmura, questiona: o Senhor não me ama, o Senhor me abandonou. Não é o Senhor que abandonou, somos nós que somos distraídos, Somos distraídos. Então Jesus permitiu essa transfiguração, permitiu que seus discípulos vissem, embora eles tivessem dormido um pouco, mas permitiu que eles vissem que a glória de Deus estava ali. A glória de Deus envolveu Jesus naquele exato momento, mostrando para ele que ele era o filho predileto do Pai, filho único, filho que foi enviado por Pai mesmo para nos salvar, para nos livrar das garras do mal, para nos livrar das garras do demônio. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio neste mundo para nos salvar. Mas, embora muitos não querem ser salvos por ele, infelizmente hoje a geração, sem palavras para descrever essa geração de hoje, que não acredita em Deus, uma geração que está fraca na fé, não reza, não vai na igreja. Essa geração de hoje está perdida, infelizmente. Uma geração que se esfriou na fé, uma geração que nem morna, é fria na fé. Então que nós possamos aquecer o nosso coração com essa transfiguração, que é um momento de graça de Jesus. Que Jesus possa nos dar essa graça de poder cada vez mais estar perto dele, estar próximo dele, participar da vida de Jesus, estar do lado dele. Senhor, nos permita que a gente fique mais perto de ti, permita que a gente se aproxime de ti através da oração, através da comunhão, através da nossa busca incansável de estar em tua presença. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus, nós sabemos que o Senhor sempre está do nosso lado. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, permita que eu esteja perto de ti. Deus te abençoe, uma excelente quarta-feira. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe, não se esqueça de compartilhar. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.